Fala pessoal, bem-vindos ao Abre Chaves, eu sou o Pedro, hoje devidamente trajado para um vídeo especial que vamos falar de Switch 2. Bom, se você acompanha a indústria de jogos, você já deve ter visto que o Switch 2 vai ser um lançamento, é uma sequência do sucesso que foi o Switch 1 em todo o mundo, e existem várias polêmicas que estão rodeando esse lançamento, e principalmente a polêmica dos preços, dos custos. Quanto que o videogame vai custar no Brasil, quanto que vai custar fora, toda essa conversão, o preço dos jogos principalmente, que subiram dos patamares de $60 para 70, 80, e nós não sabemos onde isso vai parar, e todos os riscos geopolíticos que estão presentes aí nas decisões dos governantes dos Estados Unidos como Trump, e da China, Xi Jinping, enfim. Há uma série de elementos variáveis que não são colocados na mesa quando se discute esse tema. E como esse é um canal de tecnologia e eu ensino programação através de tutoriais, eu também gosto de discutir esses temas que envolvem tecnologia. Portanto, o Switch 2 é uma nova plataforma que provavelmente traz um impacto em toda a indústria de desenvolvimento de games. E aí é importante trazer e ampliar essa discussão. Então, se você quer entender um pouquinho mais e parar dessa histeria de preço para lá, preço para cá, mas entender, você pode até não concordar com o que eu vou dizer, você pode encontrar outros pontos e justificar de uma outra maneira, mas a ideia aqui é que nós ampliamos a discussão, a consciência sobre esse assunto. Então, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês todo o processo e alguns elementos, algumas variáveis que são importantes de se compreender para entender o porquê os preços estão nesse patamar e para onde vamos caminhar, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês, eu achei essa imagem no Reddit, mas é uma revista mostrando o preço dos jogos no Super Nintendo. Não sei exatamente de quando essa revista, mas o Super Nintendo foi um console lançado em 91 e 92, se eu não me engano até 93, que foi o lançamento no Brasil, mas ali início da década de 90. Portanto, você pode ver jogos aqui que variam entre o preço de $60, $59,99, até $75 dentro dessa faixa. Ah, inclusive tem um aqui de $77. Então não existia esse preço fixo exclusivo de 60, os preços variavam nessa faixa. Inclusive tem uma franquia da Nintendo, que é o Pilot Wings, inclusive saudades Pilot Wings, aqui $60, certo? E aqui outros jogos do Game Boy. Beleza. Recentemente, essa semana inclusive, a Nintendo anunciou os preços no Brasil. Então o preço sugerido do console vai começar em $4.499 e com o bundle, com o Mario Kart incluso, vai ser $4.800. Portanto, uma diferença de 300, e os jogos vão variar de 440 a R$500. E isso causou um barulho gigantesco. Eu não estou aqui nesse vídeo para dizer se isso é certo, se isso está errado, se isso é bom, se isso é ruim. A minha intenção não é essa. A minha intenção é trazer outras variáveis que não são discutidas quando esses preços são debatidos. Perfeito? Uma coisa importante de se entender, que eu gostaria de trazer, é que se vocês olharem os preços do Super Nintendo, isso a R$ 59,99, e esse preço de $60 durou algumas gerações de console. Portanto, se nós olharmos aqui, vamos pegar um ano básico, por exemplo, 92, que é um ano legal para se entender o Super Nintendo, e olharmos a inflação de R$ 59 até os dias de hoje, olha só, você pegar aqui então, desculpa, 92, ó, e calcular, esse é um site, é uma calculadora de inflação nos Estados Unidos, tá? Então, se vocês calcularem a inflação, que é, de certa maneira, para entendermos, se você não sabe o que é inflação, é o quanto o dinheiro desvalorizou, perdeu o poder de compra. O que quer dizer? Que, se você calcular $59,99 em 92, comprava o que $136,74 compra hoje. Então há uma diferença gigantesca, quase o dobro, se for pensar, né? Aliás, mais do que o dobro, uma inflação acumulada de 127%. Portanto, se você tinha $60 em 92, você seria capaz de comprar a mesma coisa que $136 hoje compraria. Isso é o que nós chamamos de inflação, certo? E aí fica a primeira pergunta: como que jogos que custavam $60 não custam então $130 hoje em dia? Há alguns fatores importantes de se considerar que ajudaram no desenvolvimento e na evolução de toda a indústria da tecnologia, inclusive de consoles. A primeira dela que eu trago para vocês é a Lei de Moore. Então aqui é uma explicação, é um gráfico que mostra a aplicação da Lei de Moore em cima de processadores da Intel, os famosos Pentium. Então, olha, aqui obviamente eu tive que pegar uma data bem antiga para nós entendermos o início dessa curva. Lá em 1970, nós tínhamos aqui pouquíssimos transistores dentro de processadores.
Então, os processadores eram muito simples, muito pequenos e com pouca capacidade de processamento. Na medida que os anos foram avançando, ó, então até chegar mais ou menos em 80, essa curva começou a subir e aí você conseguia colocar mais transistores dentro do mesmo processador, ou seja, a capacidade de processamento ia aumentando e assim começamos a crescer numa curva exponencial, ou seja, os processadores começaram a subir a sua capacidade de forma exponencial dentro do mesmo espaço. Então, você conseguia, de certa forma, manter os custos de produção de processadores, a forma de produzi-los, mas colocar mais coisas dentro deles. E aí, assim, é por isso que hoje nós temos processadores muito potentes, capazes de ficarem em dispositivos muito pequenos, como os celulares, e que eles não subiram de preços proporcionalmente, senão seria inviável que você tivesse essa capacidade de processamento ao longo do tempo. Portanto, o aumento de produtividade dos processadores fizeram com que os preços se mantivessem. Perfeito? Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento que eu queria trazer para vocês é quando a Ásia, especialmente a China, entrou no mercado e coincide com a lei de Moore. Portanto, a evolução da tecnologia com a lei de Moore, com a ampliação do mercado, imagina que é quase metade do mundo se abrindo para comprar e produzir coisas novas. E aí vem a China, que começa a abrir, e não só a China, os países periféricos da China, como o Vietnã, por exemplo, também se abriram, e aí o mercado, o mundo começou a se globalizar e mudar o seu processo produtivo. Tá, guarda aí. Segura aí que a gente vai chegar em umas coisas legais. O terceiro ponto que é importante nós considerarmos é como que a indústria de jogos, a maneira com que ela ganha dinheiro, evoluiu ao longo do tempo. Então, se nós olharmos lá no início de 72, nós tínhamos principalmente arcade, e depois vieram os consoles. E aí lá em 80 os PCs começaram, e em 90 os dispositivos de mão como o Game Boy e outros, enfim. E assim, e lá em 2000 a indústria de dispositivos móveis começaram. Então os celulares começaram a vigorar. Então hoje você tem uma variedade de maneiras de ganhar dinheiro com jogos muito distinta do que era na década de 90, por exemplo. Então as empresas hoje conseguem atuar em diferentes mercados, em diferentes plataformas. A própria Nintendo, por exemplo, ela tem aplicativos para celular, ela tem a própria plataforma, que hoje é um handheld, né, um dispositivo de mão, mas também é um console. Então aqui tem essa questão híbrida. Então assim, essas transformações foram, ou seja, o que eu quero dizer é que as empresas encontraram novas formas de ganhar dinheiro. E isso ajuda você a aumentar a produtividade da sua receita. O custo, o quanto você gasta e o quanto você recebe pelos custos de produtividade. E falando em custo de produtividade, olha só, tem um gráfico aqui que fala o custo de megabyte por pagamento de player. Olha que coisa interessante. Então assim, quanto custa o megabyte do game desenvolvido? Então imagina assim, que os jogos foram crescendo em tamanho ao longo do tempo. Você tem jogos hoje HD com texturas mais sofisticadas, então eles ocupam maiores espaços. Inclusive, antes os jogos cabiam em cartuchos de 2 megas, de 4 megas. Hoje os cartuchos do Switch atingem gigas, 16 gigas, 32 gigas. E então assim, há um aumento de megabytes por projeto absurda. Portanto, a evolução do custo, olha só, ela decresceu levemente. Então você tinha um custo médio em centenas de milhares, milhão de dólares por megabyte, e isso foi caindo ao longo do tempo, até chegarmos aqui o custo em média de 3.200 dólares. Isso envolve ferramentas que você utiliza, desenvolvedores que você paga, não só desenvolvedores, mas artistas, todas as pessoas responsáveis por desenvolver um projeto. Então chegamos nesse custo aqui em 2017, mas provavelmente imagino que deva estar também nessa faixa ainda, porque nós temos um aumento de produtividade bem interessante. No entanto, o quanto o jogador paga por megabyte foi diminuindo drasticamente. Se em 1985 cada megabyte que você desenvolvia ele gerava mais ou menos 100 mil e poucos dólares, hoje cada megabyte gera 36 centavos. Olha a diferença absurda. Analisando o preço por megabyte, é possível perceber que esse preço tende a zero. E como esse gráfico chega só em 2013 e 2014, nós estamos experienciando, principalmente após a pandemia, uma crise muito grave na indústria de jogos. As empresas tiveram que entregar cada vez jogos maiores, com mais megabytes, com um preço menor. Então atingir esse custo, né, esse break-even, o preço de custo da sua produção, ficou cada vez mais difícil. E aí esse gráfico, ele explica um pouco essa
Em contrapartida, o que nós podemos ver é um gráfico que explica o crescimento do tamanho dos times para cada projeto. Então você tem um crescimento exponencial, você precisa ter mais pessoas, você precisa desenvolver projetos maiores e assim por diante. Então se lá no Super Nintendo nós tínhamos um custo de produção de $50 mil a 300 mil, hoje nós temos custos que passam de 20 milhões e facilmente passam de centenas de milhões de dólares. Projetos AAA da atual geração tranquilamente ultrapassam isso. Um GTA 6, por exemplo, posso estimar, posso estar falando uma grande besteira, claro, mas eu acredito que não, que passa de $1 bilhão o orçamento de um GTA 6. E aqui então nós chegamos num ponto onde uma imagem da IGN calculou o preço de lançamentos corrigido pela inflação no Brasil. Portanto, se você olhar lá, o Super Nintendo foi lançado no Brasil a R$ 319 e hoje seria equivalente a 1.941. Claro que o Super Nintendo foi lançado antes do plano real e aí há uma divergência, uma questão complicada de se entender. Mas se você olhar os outros videogames, Nintendo 64, 659, 3.500 e tal, então aqui o gráfico você pode observar que o Nintendo Switch 2 ele não é o mais caro, ele compete com o GameCube, mas ele perde feio para o Nintendo Wii, que foi um imenso sucesso, né? Um dos consoles mais vendidos da Nintendo. Portanto, ele não é o mais caro de toda a história, tá? Mas aí nós precisamos entender outros fatores, porque quando você avalia os preços em real, isso é muito complicado. Porque veja bem, olha só, esse é um gráfico que pega até 2016, só para termos uma ideia, o preço do real em dólar de 99 a 2016. Esse foi o gráfico que eu achei mais distante. Não chega nos dias atuais, porque hoje nós estamos na casa dos R$6, então é mais fácil de nós entendermos isso. Mas se vocês olharem, lá em 99, o preço ele era R$1,50. E assim, em 2001, então em 99 nós já tínhamos, por exemplo, o Nintendo 64, que custava R$659, então 3.500. Logo depois, em 2001, o dólar bateu 3,80. E aí, em 2001, foi quando nós tivemos o GameCube. Então, se nós olharmos aqui o Nintendo Wii, por exemplo, olha, Nintendo Wii 2.400, ele saía a 6.600, certo? Se nós olharmos a taxa de inflação, olha só, então se nós pegarmos o Wii, que era $250 por um período muito complexo, e jogarmos para a taxa de inflação de hoje, nós vamos ver que hoje o Wii custaria 6.700 no seu lançamento, porque temos aqui uma inflação de 180%. Então, claro que eu peguei o videogame mais caro, você poderia pegar o mais barato e fazer essa comparação, que você veria que os preços, de certa forma, eles estão compatíveis, eles não são muito absurdos por essa perspectiva. Se nós avaliarmos a variação de preço da Nintendo em relação ao tempo, você vai ver que aqui, isso é corrigido com a inflação de 2023, tá? Você vai ver que ela saiu aqui de $300 e ficou oscilando entre 460, que chegou no Wii U, que foi o console mais caro, e aqui talvez é o início, né? Um console onde ele tinha uma tela, no início ali, 2010 mais ou menos, onde você tinha essa tela, então assim, não era um custo, imagino que não era muito barato produzir telas em dispositivos móveis ainda, né? Portanto, você tinha o Wii U, que era o mais caro, mas depois você teve o Switch, um pouco mais barato, e agora o Switch Lite, que é 394. Portanto, agora nós temos 450 novamente, que é o Switch 2. E se vocês aplicarem uma análise técnica aqui nesse gráfico, vocês vão ver que o ponto baixo da curva ele está subindo. Certo? Então a tendência dos jogos, o preço dos consoles é subir. Portanto, você saiu de $300, depois você teve um vale de 340, depois você teve um vale de 370 e agora nós teremos um pico provavelmente de 500, 480, enfim. Então você pode olhar que essa curva é uma tendência de subida. Os preços vão subir naturalmente porque nós temos a inflação e nem toda evolução tecnológica, nem todo desenvolvimento técnico e aumento de produtividade é capaz de suportar o peso da inflação. Portanto, se nós olharmos aqui todos os consoles baseados na inflação, né, corrigidos com a inflação de 2023, vocês vão ver que os preços variam absurdamente. Os consoles mais antigos, como o Master System, como o Atari, por exemplo, eles atingem aqui $1.000, $600, enfim, $1.400. Você tem consoles que são muito caros
e consoles que ficam na faixa de 300, 350 a 500. Portanto, o Switch 2 não é um preço tão absurdo, não é algo tão abusivo e diferente, né? É importante entendermos esses conceitos para fugirmos dessa histeria e, infelizmente, eu sei que por ser brasileiro, por ganhar em real, é muito difícil, é muito complicado, mas, enfim, essa é a nossa realidade. E a última coisa que eu gostaria de discutir com vocês é a política de funcionamento, vamos falar dessa forma, a política de gerenciamento, a política de administração, de produção de coisas que a Nintendo segue. A Nintendo é uma produtora de hardware e de software, diferentemente de grande parte da indústria que só produz software. Mas, tomando a pandemia como referência, e hoje, por trabalhar na indústria de games, eu vivo isso diariamente, então eu consigo perceber as demissões, as constantes demissões que têm acontecido desde 2021, 2022, isso não cessou. Então as empresas estão demitindo na casa de centenas, às vezes milhares de pessoas de uma só vez, e isso, na verdade, é um reajuste diante do custo de produtividade. A pandemia ela deu uma bagunçada, mas se nós olharmos aqui, ó, olha só esse gráfico, então o pico aqui as demissões começaram em 2021, né? E 2022 começou a acentuar até chegar no pico em 2024. Aqui já voltou para patamares anteriores, mas eu não sei se isso é uma tendência de queda, de estabilização, mas as demissões continuam acontecendo. Se você procurar por Sony, por exemplo, você vai ver que ela está na top 5 empresas que mais demitiram no setor. Se vocês procurarem pela Microsoft, vocês vão ver que a Microsoft é ainda pior do que a Sony. Ela demitiu mais pessoas do que a Sony, ou seja, o reajuste necessário no gerenciamento da empresa, da Microsoft, na divisão de games e na Sony. E aqui existem outras empresas, como a Unity, não sei o que é a Embracer, mas a tradução aqui horrorosa, artes eletrônicas, né? Electronic Arts, Ubisoft, Take-Two. Então você tem todas as empresas, inclusive a Sega, aqui dentro do top 10. Essas empresas precisaram fazer um reajuste em algum momento e demitir pessoas. Se vocês procuram por Nintendo, você tem aqui algumas explicações, né, dentro aqui, mas você não acha referências sobre demissões. E se nós procurarmos por Nintendo Layoff, nós vamos achar uma menção de que ela demitiu contractors, né, que são pessoas terceirizadas mais recentemente. Portanto, apesar da empresa ter negado, a empresa negou que está demitindo, é uma situação de demissão em sala, onde o pessoal é incentivado a se demitir voluntariamente. Portanto, eu não sei exatamente se a Nintendo fez uma demissão voluntária, uma demissão ou uma demissão tradicional. No entanto, eu vi aqui referências e aqui não me pareceu as mesmas referências, mas a Nintendo chegou a demitir, parece que 100 pessoas terceirizadas, isso em 2024, depois de muito tempo, talvez depois de passar por todo esse processo. Então é muito importante entender que a Nintendo tem um perfil de gestão muito diferente. Eu não estou dizendo se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, mas nós não ouvimos falar, por exemplo, que a Nintendo tem problemas de gestão, problemas administrativos, problemas com pessoas, né, como demissões, por exemplo. Você não escuta falar isso da Nintendo. Então esse perfil de gerir pessoas, de gerir produtos, de definir preços, ele obviamente impacta em como a empresa administra seus próprios negócios. Infelizmente, nós não somos tratados como prioridade, né? Nós da América Latina, que temos uma moeda fraca, não somos tratados com essa prioridade e aí sofremos um pouco diante dessas crises. Nós sabemos que o mundo hoje está passando por uma turbulência, mudanças de políticas econômicas e tarifárias nos Estados Unidos impactam o resto do mundo. Então o Trump tarifa o Vietnã, que produz o Switch vai inevitavelmente repassar esse valor. E aqui nós estamos apenas assistindo, nós não temos muito o que fazer. Mas o que eu quis trazer nesse vídeo são outros argumentos que, infelizmente, diante da histeria, da discussão e, enfim, o que é essa definição de preços, preços absurdos, realmente são preços muito caros comparado com o nosso salário mínimo, comparado com a nossa capacidade de compra. É inviável você ter uma coletânea ampla de jogos ao longo da vida do Switch, por exemplo, pagando R$500. É claro, é muito ruim, é muito difícil. No entanto, para entender esse processo, para entender por que estamos nesse momento, é necessário compreendermos todos esses cenários. Lá em 92, nós já tínhamos jogos custando $70, $75 e eles duraram muito tempo. Se nós corrigirmos pela inflação, os jogos custariam hoje $135, 130. Se fossem jogos de $70, seriam ainda mais caros, $150. Então nós conseguimos manter
o mesmo nível de custo de acordo com que nós aumentávamos a produtividade, mas agora chegamos num ponto de limite. Nós precisamos encontrar outras formas, e aí pode ser inteligência artificial, porque nós não temos outros mercados consumidores como a China foi, para abrir e conseguir manter o preço, manter esses patamares. Então a gente está passando por umas turbulências. Desculpa, esse vídeo acabou se tornando um pouco mais técnico, ele foge um pouco da área de tecnologia, mas se você quer entender a fundo o que é essa definição, como que esse mercado ele se comporta e por que essas variações de preço, por que nós estamos sofrendo com esses preços, é importante que você chegue até aqui nessa parte do vídeo para entender com clareza. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e curta, compartilhe com a galera. Essa discussão é importante para, se você entender, você pode, quem sabe, em algum momento, fazer algo para mudar isso, né? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até logo. Fui!